último ano. E aí, como é que vocês estão? Então, diante de tudo que está acontecendo no mundo, nós daremos continuidade às nossas aulas por enquanto aqui nas nossas videoaulas, tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 3 do livro Ético. Então, você já pode pegar aí o seu material, colocar do ladinho aí da sua mesa e vamos começar, tá bom? Peguem o caderno para vocês fazerem também as anotações, para fazer igual a gente já vinha fazendo, os nossos esquemas, que vai ficar bem melhor para você estudar, tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre formação de palavras, tá bom? É um assunto bem fácil, nós vamos revisar algumas coisas, outras serão novidades, mas é um assunto bem fácil. Então, eu sugiro que você faça anotação e esteja atento às minhas explicações, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é revisar, falar aí sobre o substantivo. Que é um substantivo? Alguém lembra? Todo mundo lembra, né? Substantivo é uma palavra que dá nome a todos os seres de modo geral. E aí, ele tem várias classificações. Dentre elas, nós vamos estudar hoje essas duas classificações, que é o substantivo primitivo e o substantivo derivado. Então, o que é um substantivo primitivo? É aquele do qual se podem derivar outras palavras, substantivos derivados ou vocábulos pertencentes a outras classes. Ou seja, primitivo vem de primeiro, então é a primeira palavra que a partir dela é que eu posso originar as outras. Então, essa primeira palavra eu chamo de primitiva, tá bom? E o substantivo derivado é aquele que se forma, que se origina a partir do substantivo primitivo. Por exemplo, jornal, jornaleiro. Então, jornal seria aí a palavra primitiva, a primeira, e jornaleiro seria a palavra derivada, que se formou a partir de jornal. Entenderam? Ou melhor, lembraram que a gente já estudou isso, né? Eu acredito que todo mundo esteja lembrando. Então, vamos lá, dando sequência. Mais alguns exemplos. Pedra, pedreira. Ferro, ferreiro. Vidro, vidraçaria ou vidraça. Café, cafezal. Bom, bondade. Enfim, só são mais alguns exemplos para a gente relembrar de verdade o que é um substantivo primitivo e o que é um substantivo derivado. E aí, agora nós vamos dar continuidade focando mais na derivação, nas palavras derivadas. Então, façam as anotações e estejam sempre atentos, tá bom? Derivação é o processo pelo qual uma palavra nova se forma a partir de uma única outra palavra já existente. Em geral, a derivação se dá pelo acréscimo de um prefixo ou sufixo ao radical da palavra primitiva. Ou seja, derivação é esse processo que a palavra sofre a partir do momento em que eu pego uma palavra primitiva e a partir dela eu formo outra. Então, essa formação, formar essa outra palavra chamada de derivação, é um processo chamado de derivação. É formar uma palavra a partir de outra que já existe. E dentro desse processo de derivação, nós temos aí os prefixos, sufixos e afixos. Vamos entender. Prefixo e sufixo são morfemas que se juntam às palavras a fim de formar novas palavras, atribuindo novos significados. Ambos são, na verdade, afixos. Ou seja, quando eu coloco um morfema, o que é morfema? É uma unidadezinha mórfica, é uma palavrinha, é uma letrinha, às vezes só uma letrinha ou duas letrinhas que eu coloco antes da palavra ou depois da palavra para formar outra. Então, esses morfemas são essas pequenas unidades de letras que eu coloco ou antes ou depois da palavra para formar outras, tá? E agora nós vamos entender como é que funciona e, de fato, o que é um afixo. Um afixo é o prefixo e o sufixo.
são essas palavras que eu coloco antes ou depois para formar outra. Eu chamo isso de afixo. Olhem aí o exemplo. Feliz, eu pude formar aí duas palavras. Uma usando um prefixo e outra usando um sufixo. Infeliz, observe que o prefixo in foi o suficiente para eu formar outra palavra. E esse prefixo eu chamo de afixo, que é o elemento mórfico, é o morfema que vem antes. Se vem antes é prefixo, tá bom? E a outra palavra foi felizmente. Então, foi acrescentado aí o afixo mente, que se eu coloco esse afixo depois da palavra, eu digo que é um sufixo, tá bom? Vamos continuar. O nome prefixo ou o nome sufixo é dado de acordo com o lugar que o afixo ocupa na palavra. Ou seja, se ele estiver antes do radical, antes da palavra, ele é prefixo. E se ele estiver depois da palavra, depois do radical, ele é um sufixo. Tá bom? Entendido? Até aqui tudo ok? Mas vamos entender aqui o que é esse radical. Porque o prefixo e o sufixo, eles vão estar ligados ao radical, que é a palavra. Mas como é esse radical? O que é esse radical? O radical, na verdade, é a raiz da palavra, ou seja, é o elemento que expressa a base do significado da mesma. Ou seja, é quando eu tenho uma palavrinha, que essa palavrinha ela não vai mudar para eu formar outra, ela vai sempre se manter igual. Observem os exemplos aí. A palavra casa, por exemplo, observem que o radical, a raiz da palavra, ela não muda quando eu formo outra palavra. Vai ficar sempre igual, ó, casa, casebre, casinha, casarão. Observe que o cas, C-A-S, permanece igual. Por quê? Porque é o radical da palavra, é a raiz. Ela não vai mudar, tá bom? A mesma coisa acontece com a palavra pedra. Pedra, pedreiro, pedregulho, pedregoso. E vocês podem observar que o prefixo pedre até o R não mudou nas outras palavras que eu formei. Então, essa palavrinha aí que não muda é o que a gente chama de radical, a raiz da palavra. Tá bom? Entendido? Pois vamos continuar. Aí nós temos aí, quando eu faço essa mudança, quando eu faço essa transformação, na verdade é um processo. Se eu coloco o afixo antes, é prefixo, né? Se é antes, é pré, então é prefixo. Então, eu dou o nome a esse processo de formação de derivação prefixal. Prefixal porque eu coloquei antes do radical, tá bom? Olha os exemplos. Incerteza, insegurança, infelicidade. Então, observe que eu usei o prefixo in para formar, nesse caso aí, várias palavras. E eu coloquei antes do radical. Então, ele é pré, ele é antes. E eu chamo esse processo de derivação prefixal. O próximo processo é chamado de derivação sufixal. Então, se eu formei uma palavra usando um sufixo, ou seja, usando a unidadezinha mórfico, morfema, depois do radical, depois da palavra, depois da raiz, então ele é um sufixo. Se é sufixo, o nome desse processo é processo de derivação sufixal. Até aqui tudo bem? Que bom. E por último, nós temos aí um outro processo, que é quando a palavra sofre alteração com o acréscimo de um prefixo e de um sufixo ao mesmo tempo, que pode acontecer também. Olha os exemplos que eu trouxe para vocês. Infelizmente, eu usei um prefixo e eu usei um sufixo. Quando eu faço esse acréscimo, eu dou o nome de derivação parassintética.
Derivação parassintética é quando eu tenho os dois processos juntos. Quais são esses dois processos? Derivação prefixal e derivação sufixal. Se eu tenho esses dois processos, então significa dizer que eu vou ter um processo de derivação parassintética. Infelizmente, ó, feliz é a palavra, é o radical. Aí eu coloquei o prefixo in e o prefixo mente. Virou o quê? Infelizmente. A mesma coisa aconteceu aí com a palavra desalmado. Então, alma é a palavra, o radical da palavra. Des é o prefixo e dó é o sufixo, que formou aí desalmado. Então, é um processo de derivação parassintética. Tudo ok? Entendido? Então, eu disse para vocês que não seria um assunto difícil. Então, a gente já chegou ao final da nossa primeira videoaula. E eu espero que vocês tenham entendido direitinho o assunto. Qualquer dúvida, vocês podem retomar o vídeo, podem lá na parte que você ficou com um pouquinho de dúvida, ouvir de novo, tá bom? E aí, quando vocês começarem a praticar os exercícios, vai ser bom também para você, de fato, ver se você entendeu, se ficou com alguma dúvida, tá bom? Então, anotem aí, eu coloquei as páginas 69 a 74 do livro ético, tá bom? Então, façam aí a atividade. Se for preciso, como eu já disse, voltem o vídeo. Relembrando, derivação prefixal é quando eu coloco antes do radical, para formar outra palavra. Derivação sufixal é quando eu coloco depois do radical. E derivação parassintética é quando eu uso os dois, o antes e o depois, e formo outra palavra. Tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!